Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esperai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero acolher a todos vocês que acompanham aqui o canal do professor Felipe Abreu. Quero acolher quem está aqui pela primeira vez. E para apoiar esse apostolado, deixa aqui o seu like, seu compartilhamento, né? Seu compartilhe o vídeo, o comentário, ative o sininho das notificações. O tema do vídeo de hoje é os monges copistas, dentre outras coisas que os monges fazem, ok? Então, nós vamos falar bastante sobre continuar, né? A falar sobre o papel dos monges na Idade Média. Na aula passada teve até a monge voador. Então, para você que não viu a aula passada, tá aqui, ó, o card que está aqui para você da nossa playlist. Esse aqui é o nosso sexto vídeo, né? Sexto vídeo sobre a obra que nós estamos lendo e comentando, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental do Thomas Woods. Hoje nós já estamos na página 48 e hoje concluiremos o capítulo 3. Então, sem mais delongas, vamos agora para o nosso vídeo. Os monges como consultores técnicos. Os cistercienses também eram conhecidos pela sua perícia em metalurgia. Na sua rápida expansão pela Europa, escreve Jean Gimpel, os cistercienses vieram a desempenhar um papel significativo na difusão das novas técnicas, porque o alto nível da sua tecnologia agrícola se equiparava à sua tecnologia industrial. Todos os mosteiros possuíam sua fábrica, frequentemente tão espaçosa como a igreja, e pouca distância dela, como diversas máquinas no subsolo, movidas a energia hidráulica. De vez em quando, os monges recebiam em doação minas de ferro, quase sempre juntamente com os fornos necessários para extrair o metal. Outras vezes, eles próprios compravam as minas e os fornos. Embora precisassem do ferro para o uso próprio, houve um momento em que os mosteiros cistercienses estiveram em condições de oferecer os seus excedentes para venda. Com efeito, da metade do século III até a metade do século XVII, os cistercienses foram os líderes em produção de ferro na região francesa de Champagne, sempre empenhados em melhorar a eficiência dos seus mosteiros. Usavam a escória das suas fornalhas como fertilizante, pois pela sua alta concentração de fosfato, eram especialmente úteis para essa finalidade. Então, os monges, além de tudo, eles eram grandes metalúrgicos e produziam objetos de ferro, trabalhavam na extração de ferro e na confecção de objetos de ferro, seja martelos, pregos, facas, talheres e quem sabe até espadas, né? Não fala aqui no livro, mas eu posso imaginar que sim. Na Idade Média, ter espada é uma coisa comum. Então pensa o seguinte, né? Os monges, eles também tinham o ferro e eles eram tão bons na agricultura, como a aula passada a gente se dedicou a falar dos monges na agricultura, mas como eles também eram bons na questão fabril, né? Eles eram bons na questão das máquinas. E a questão das máquinas é o seguinte: máquinas hidráulicas, certo? Máquinas aqui, não no sentido da revolução industrial, que são máquinas industriais, mas no sentido de manufaturas e um sistema de fábricas. Todo o mosteiro tem tem uma fábrica que produz aquilo que é necessário para o sustento do mosteiro, como por exemplo, fazer espadas, fazer sapatos, fazer objetos de ferro, e os monges vendiam isso, certo?
Continuando a leitura aqui, esses avanços eram parte de um fenômeno mais amplo de conquistas tecnológicas. Observa Gimpel que a Idade Média introduziu a mecanização na Europa em uma escala que nenhuma civilização havia conhecido até então. E os monges, segundo outro estudo, foram os hábeis consultores técnicos não remunerados do terceiro mundo daqueles tempos, isto é, da Europa após as invasões bárbaras, e prossegue. Abre aspas para o historiador Gimpel. Com efeito, quer na mineração do sal, do chumbo, do ferro, do alumínio ou da cal, quer na metalurgia, na extração de mármore, na cutelaria, na vidraria ou na forjaria, não havia nenhuma atividade que os monges não demonstrassem sua criatividade em um fértil espírito de pesquisa. Desenvolveram e aprimoraram seu trabalho até alcançarem a perfeição, e seu know-how viria a se espalhar-se por toda a Europa. Então, os monges não só faziam, como eles também ensinavam aos outros a fazer. Então, basicamente, todas as profissões da Idade Média, os monges sabiam operar. Desde a agricultura, desde a ferraria, da cutelaria, ou mesmo até a questão da marmoraria. Os monges, eles também sabiam lidar com tudo isso. Os arqueólogos continuam a pesquisar o alcance da perícia e engenhosidade tecnológica dos monges. Em fins das décadas de 1990, o arqueólogo metalurgista Gary MacDonald, da Universidade de Bradford, encontrou nas proximidades da abadia de Hievics, em North Yorkshire, na Inglaterra, evidências de um grau de sofisticação tecnológica que apontavam para as grandes máquinas da Revolução Industrial do século XVIII. A abadia de Hievics foi um dos mosteiros que o rei Henrique VIII mandou fechar por volta de 1530. Explorando as ruínas de Hievics e Laqueux, MacDonald descobriu cerca de 4 milhas do mosteiro um forno construído pelos monges para extrair ferro do minério. O tipo de forno que existia no século XVI progrediu relativamente pouco em comparação com os seus antecessores, e era notavelmente ineficiente para os padrões modernos. A escória ou subproduto desses fornos continham uma concentração significativa de ferro, já que não se conseguia atingir temperaturas suficientemente altas para extrair todo o ferro do minério. Mas a escória que MacDonald descobriu em Laqueux continha uma baixa quantidade de ferro, semelhante à escória hoje produzida por um moderno alto-forno. MacDonald acha que os monges estiveram perto de construir fornos para uma produção de ferro fundido em larga escala, tal como aconteceria na era industrial, e que o forno de Laqueux foi o protótipo desses fornos. Um dos pontos-chave, abre aspas, para MacDonald, um dos pontos-chave foi que os cistercienses tinham todos os anos encontros regulares de abades. Isso permitia lhes compartilhar os avanços tecnológicos que se alcançavam em qualquer parte da Europa, disse ele. A dissolução dos mosteiros rompeu essa rede de transferência de tecnologia, fecha aspas. Os monges tinham a capacidade de fabricar altos fornos que não produzissem nada além de ferro fundido. Estava em condição de fazê-lo em larga escala, mas ao suprimir os mosteiros da Inglaterra, Henrique VIII quebrou este potencial. Não fosse pela cobiça do rei em apossar-se dos bens da igreja, os monges teriam chegado aos umbrais da era industrial, com a sua explosão de riqueza, população e expectativa de vida. Em vez disso, esse avanço teve que esperar mais 2 séculos e meio. Então, pessoal, ali, né, no ano de 1530, um rei chamado Henrique VIII, ele querendo se o Henrique VIII, aquele que, para quem não conhece, foi o que criou a igreja anglicana para poder se casar novamente, anular o seu primeiro casamento e se casar novamente.
ele aproveitou o ensejo que ele criou a sua própria igreja para se apossar dos bens da igreja. E ele começa a fechar os mosteiros da Igreja Católica na Inglaterra. E todos os mosteiros da Igreja Católica são fechados. Como todos os mosteiros são fechados, toda a tecnologia que os monges tinham foi esquecida e relegado foi relegado ao esquecimento. Então, os monges, em 1530, eles estavam às portas da Revolução Industrial. Para quem não sabe, a Revolução Industrial ela vai acontecer na segunda metade do século XVIII. Aqui nós estamos no século XVI, certo? Então, a Revolução Industrial na Inglaterra, em 1748, a gente vai ter notícias. Mas os monges estavam quase chegando nas máquinas industriais que a Inglaterra terá apenas no século XVIII. Então, a perseguição de Henrique VIII aos monges e à Igreja Católica causou um atraso de 2 séculos e meio no desenvolvimento da vida das pessoas. Porque os monges, eles tinham um sistema de compartilhamento de informações. Então, sempre os monges se reuniam, né, em capítulos, né, onde todos os monges eles se reúnem e eles trocavam ali conhecimentos. Porque para os monges, como eu falei nos outros vídeos, para os monges fazer esse trabalho, ele era algo, como que eu posso dizer? Ele era algo que você faz por penitência, não algo que você faz por dinheiro. Então os monges eles avançavam muito rápido, sem esperar nenhuma remuneração por isso. Então Henrique VIII destruiu a capacidade industrial dos monges, atrasando a história em 2 séculos e meio, né? Obras de caridade. Em outros capítulos, veremos com mais detalhe. Aqui a gente já está na página 51, tá, pessoal? Em outros capítulos, veremos com mais detalhe quais foram as obras assistenciais da igreja. Por agora, limitemos-nos a mencionar que a regra beneditiva exortava os monges a ser esmoleres e cultivar a hospitalidade. De acordo com essa regra, como vimos, todos que chegavam deveriam ser recebidos como se fosse Cristo. Os mosteiros davam hospedagem gratuita, proporcionavam um lugar de descanso calmo e seguro a viajantes estrangeiros e peregrinos e pobres. Um antigo historiador da abadia da Normandia de Bec escreveu, abre aspas para esse historiador que chama-se Charles Montalembert. Perguntem como espanhóis, burgúndios ou qualquer outros viajantes têm sido recebidos em Bec. Responderão que as portas do mosteiro estão sempre abertas a todos e que todos se oferecem pão gratuitamente. Era em obediência ao Espírito de Cristo que davam abrigo e conforto a qualquer forasteiro. Fecha parênteses. Então, pessoal, os monges, eles, se você estivesse passando em uma abadia, vamos pensar que na Idade Média é meio difícil você encontrar uma estalagem, dependendo da viagem que você faz, você vai dormir ao relento e você pode ter bandido, pode ter ladrão, pode ter assassino. Então não é um ambiente seguro você estar nas ruas e nas estradas por aí, nas florestas da Idade Média. Ao avistar um mosteiro, você poderia tranquilamente bater a porta. Os monges te receberiam como se estivesse recebendo a Cristo, te proporcionando uma cama para dormir e um alimento para comer. Ou seja, você iria ter essa hospitalidade, e se você não tivesse dinheiro, se você fosse um pobre, os monges praticariam a esmola, né? Os monges por si mesmos não têm dinheiro, mas o mosteiro às vezes tem uma reserva, e parte dessa reserva era destinado à ajuda dos pobres, ok? Os monges, voltando para a leitura de Thomas Woods, da página 52, os monges eram igualmente conhecidos pelo empenho com que saíam em busca dos infelizes, que,
perdidos ou isolados quando caía a noite, necessitavam de um abrigo. Em Albach, por exemplo, onde tinha fundado um albergue no meio das montanhas de Rouergue, em fins do século XVI, um sino especial tocava todas as noites para chamar qualquer viandante que, se tivesse extraviado ou fosse surpreendido pela intimidante escuridão da floresta, era um sino conhecido pelo povo como, abre aspas, o sino dos caminhantes, fecha aspas. Então, alguns mosteiros, você estava perdido no meio da Idade Média, imagina você perdido no meio da Idade Média, sem luz elétrica, ficou à noite, você começa a ouvir o barulho dos corvos, você começa a ouvir o barulho dos lobos, e toca um sino. Esse sino é o som da esperança, e você sai e vai até onde finda-se o barulho do sino, e ver um mosteiro, e lá você pode ter certeza que você vai ser acolhido, que você iria ser acolhido. Voltando para a leitura de Thomas Woods, também não era infrequente que os monges que viviam junto do mar montassem dispositivos para avisar os marinheiros dos obstáculos perigosos, ou que os mosteiros próximos tivessem provisões reservadas para acolher os náufragos. Diz que a cidade de Copenhagen deveu a sua origem a um mosteiro estabelecido pelo seu fundador, o bispo Absalom, para socorrer os náufragos. Em Arbroath, na Escócia, os monges fixaram um sino flutuante numa rocha traiçoeira, muito conhecida na costa de Forfarshire. Em determinadas fases da maré, a rocha quase não se via, escondida pelas águas, e muitos marinheiros se apavoravam, temerosos de chocar-se contra elas. As ondas faziam soar o sino, e os marinheiros se acautelavam para fugir do perigo. Até hoje, a rocha é conhecida como a Rocha do Sino. Estes exemplos são uma pequena amostra da preocupação dos monges pelas pessoas que viviam nas redondezas. Acrescente-se a isso o contributo que deram para a construção ou reparação de pontes, estradas e outros elementos da infraestrutura medieval. Ou seja, até para ajudar marinheiros que não conheciam as regiões, eles colocavam sinos nas rochas dos mares, e quando os marinheiros estavam aproximando, a rocha batia no sino, ele sabia que ali tinha uma rocha e ele poderia escapar. E caso você afundasse, o mosteiro acolhia todos os náufragos, todos aqueles que estavam nos navios e agora perderam os navios e não tem para onde ir. E os mosteiros acolhiam essas pessoas. O trabalho monástico, como fala Thomas Woods aqui na página 53, com que estamos mais familiarizados é a cópia de manuscritos, tanto sagrados como profanos. Era uma ocupação considerada especialmente honrosa para os que realizavam. Um prior cartucho escreveu, abre aspas para o prior cartucho: o diligente trabalho exigido por essa tarefa deve ser uma das principais ocupações dos cartuchos na sua clausura. Pode-se dizer que, em certo sentido, é um trabalho imortal, que nunca passa e permanece para sempre. Um trabalho, por assim dizer, não é trabalho. Uma tarefa se destaca por cima de todas as outras, como a mais apropriada educação religiosa dos homens. Fecha aspas, citação de John O'Connor. Pessoal, então a partir de agora nós vamos se dedicar a estudar os monges copistas, que são os monges que vão salvar a nossa civilização da ignorância. Quem crê ou não crê na Igreja Católica, quem apoia ou não apoia na Igreja Católica, tem que ser honesto intelectualmente falando e admitir uma coisa: se não fosse os monges, não teríamos as obras clássicas como de Platão, Aristóteles, Cícero,
e muito menos não teríamos as obras sagradas, a patrística, e muito menos também as sagradas escrituras da Bíblia. Foram esses monges que preservaram todos esses livros. Como? Vamos ver. A honrosa tarefa dos copistas era difícil e exigente. Em um manuscrito monástico, lemos essas palavras, abre aspas. Quem não sabe escrever, pensa que não é um trabalho, mas a verdade é que, embora se sustente a pena só com 3 dedos, todo o corpo se cansa. Fecha aspas. Os monges tinham de trabalhar, frequentemente no meio do frio mais cortante. Ao concluir uma cópia, que fez do comentário de São Jerônimo ao livro de Daniel, um copista monástico pedia a nossa simpatia. Abre aspas para esse copista, que está citado no livro de Charles Montalembert. Rogo aos leitores que fizerem uso desse trabalho, que tenha por bem não se esquecerem daquele que o copiou. Era um pobre irmão chamado Luís, que, enquanto transcrevia este volume trazido de um país estrangeiro, suportou o frio e foi obrigado a terminar de noite o que não se conseguiu escrever à luz do dia. Mas tu, Senhor, serás a plena recompensa dos seus esforços. Então, nós temos aqui os monges que recebem livros, e é uma época que não tem impressora, certo? É uma época que não tem xerox, e que se você quer pegar um livro, por exemplo, a Bíblia, ou um livro de comentários aos livros da Bíblia, como que você faz para divulgar? Você copia à mão. À mão. Então os monges sentavam-se nos seus escritórios, pegava a pena de ganso ou de pavão, a pena, molhava na tinta e bem devagar, letra a letra do livro. No calor, no frio, faziam isso, esperando não receber dinheiro, mas, como diz aqui, receber a recompensa da bem-aventurança eterna, porque eles faziam isso tendo Cristo como finalidade a conversão e a salvação das almas. Surpreendentemente, não é a Vivarium, mas as outras bibliotecas monásticas e scriptoria que devemos a maior parte da literatura latina antiga que chegou até nós. No caso, pessoal, li o parágrafo errado. O parágrafo certo agora. No século VI, um senador romano, já retirado da vida pública, que se chamava Cassidoro, teve um primeiro vislumbre do papel cultural que os mosteiros viriam a desempenhar. Em meados desse século, fundou um mosteiro de Vivarium, no sul da Itália, dotando-o de uma refinada biblioteca. A bem dizer, a única biblioteca desse período de que hoje se tem notícia. Instituiu a importância de copiar manuscritos. Parece que alguns importantes manuscritos cristãos desse mosteiro se encontram hoje na Biblioteca Lateranense, à disposição dos papas. Então, no século VI, já tinha mosteiros com imensas bibliotecas, e vamos pensar o seguinte, o Império Romano ele acaba no século V. E várias obras que são do mundo romano, obras, a Patrística Latina, obras de Cícero, outras obras romanas antigas, tratados de direito, as filosofias de Platão, algumas coisas de Aristóteles, né? Como que isso sobreviveu até hoje? Os monges copiaram tudo à mão. Os monges copiaram tudo à mão. Tenta imaginar isso, gente. Você com um papel e uma caneta tentando copiar um livro à mão. 300 páginas à mão.
sem rasurar, porque se rasurar tem que apagar e recomeçar. Com quanta paciência você faz isso? Quanta paciência nós temos hoje para fazer qualquer coisa, né, gente? Vamos lá. Surpreendentemente, não é Vivarium, mas outras bibliotecas monásticas e a escritória que devemos a maior parte da literatura latina antiga que chegou até nós. Nesses casos, em que não foram conservadas e transcritas pelos monges, essas obras sobreviveram graças às bibliotecas, escolas associadas às grandes catedrais medievais. A par de suas próprias contribuições originais, a Igreja empenhou-se em preservar livros e documentos que foram de seminal importância para salvar a civilização antiga. Então, por que os livros da antiguidade chegaram até nós? Porque a Igreja copiou e guardou. Se não copiou, guardou nas catedrais e nas escolas que a Igreja cuida. Portanto, a Igreja Católica guardou o que é de mais precioso do mundo grego-romano, guardou, preservou, copiou e transmitiu. Detalhe: tudo que era sagrado, Bíblia, os escritos da patrística, os santos e tudo aquilo que era profano, pagãos, como os filósofos gregos, os romanos, e tudo isso foi preservado, porque a igreja não estava que assim, ele é pagão, então ele não presta. Não, a igreja sabe tirar o bem de tudo aquilo que existe. Então, um pagão que não conhece a Cristo, porém ele ensina verdades, a gente deve olhar a verdade, não a pessoa, né? A gente olha os argumentos e não a pessoa que diz os argumentos, certo? E assim por diante. A igreja não julga, a igreja não tem nojinho, certo? De ler os pagãos e confrontá-los com a verdade de Cristo. Não tem. Página 55. Descrevendo o acervo de sua biblioteca em York, o grande Aquino referiu-se às obras de Aristóteles, Cícero, Lucano, Plínio, Estácio, Pompeu Trogo e Virgílio. Na sua correspondência, cita ainda outros autores clássicos, como Ovídio, Horácio e Terêncio. E não estava sozinho em sua familiaridade com os escritores antigos, no apreço por eles. Lupo, cerca de 805 e 862, o abade de Ferrières, cita Cícero, Horácio, Marcião, Seutônio e Virgílio. Albon de Fleury, cerca de 950-1004, que foi abade do mosteiro de Fleury, demonstra estar particularmente familiarizado com Horácio. Salustiano, Terêncio e Virgílio. Aqui, pessoal. O abade do mosteiro de Fleury demonstra estar particularmente familiarizado com Horácio, Salustiano, Terêncio e Virgílio. Desidério, tido como o maior dos abades do Monte Cassino, depois do próprio Bento, e que em 1086 veio a tornar-se o Papa Vítor III, supervisionou a transcrição de Horácio e de Sêneca. Foi assim como o do De Natura Deorum de Cícero e dos Fastos de Ovídio. O seu amigo, o arcebispo Alfano, que também tinha sido monge em Monte Cassino, manejava com similar fluência as obras dos escritores antigos e citava frequentemente Apolônio, Aristóteles, Cícero, Platão, Varrão e Virgílio, além de imitar Ovídio e Horácio nos seus versos. Santo Anselmo, enquanto foi abade de Bec, recomendou aos seus alunos a leitura de Virgílio e outros escritores clássicos, embora aconselhasse a passar por alto trechos moralmente censuráveis. Então, vejam só, a Igreja Católica preservou, e não só preservou, vamos guardar aqui, a Igreja leu, os monges liam todas as obras que eles copiavam e retinham aquilo que era bom dessas obras. Então, tudo aquilo que era bom dessas obras, a Igreja retinha e ensinava e recomendava a sua leitura. Aquilo que era ruim, rejeitava.
O grande Gilberto de Aurillac não se limitou a ensinar lógica, também analisava com os seus alunos passagens de Horácio, Juvenal, Lucano, Pércio, Terêncio, Estácio, Virgílio. Sabemos de conferências sobre autores clássicos que pronunciou em lugares como Saint Albans e Paderborn. Conserva-se de Santo Hildeberto um exercício escolar que compôs juntando os excertos de Cícero, Horácio, Juvenal, Pércio, Sêneca, Terêncio e outros. O cardeal John R. Newman, o grande converso do anglicanismo do século XIX, talentoso historiador, dá a entender que Santo Hildeberto conhecia Horácio praticamente de cor. O certo é que a Igreja apreciou, preservou, estudou, ensinou as obras dos antigos, que de outro modo se teriam perdido. Além dos cuidados na conservação de obras do mundo clássico e dos padres da Igreja, uma das primordiais para a civilização ocidental, os monges realizaram outro trabalho de comensurável importância, com a sua habilidade de copistas, a preservação da Bíblia. Sem a sua dedicação a essa tarefa, as numerosas cópias que se produziram, não se sabe como o texto sagrado teria podido sobreviver aos ataques dos bárbaros. Era frequente embelezar os evangelhos com primorosas iluminuras artísticas, como nos famosos evangelhos de Lindau e Lindisfarne, obras de arte e de fé. Então, muitos desses livros, inclusive a Bíblia, eles não eram só escritos, também tinha um trabalho de arte, tinha iluminuras, ou seja, tinha imagens dentro dos livros, né? Então você lia e você via, você lia, você via, principalmente a Sagrada Escritura, que era toda iluminurada, né? Era cheia de iluminuras. Então os monges copiaram a Bíblia à mão e assim garantiram a sobrevivência das Sagradas Escrituras para nós hoje. Até mesmo os protestantes, que se gabam da Bíblia, falam da Bíblia, devem agradecer aos monges por ter a Bíblia. Para que eles possam fazer a sua própria interpretação da Bíblia, tem que ter uma Bíblia. E quem é que preservou a Bíblia dos imensos ataques dos bárbaros e garantiu cópias o suficiente para que chegasse a Bíblia inteira até nós? Foram os monges copistas. Obrigado, monges copistas. E não faziam de qualquer jeito, não era cópias, não, faziam letra a letra, frase a frase, né? E muitos dos autores medievais, eles decoravam de cor, né? Porque nem todo mundo conseguiria ficar com um livro e nem ir e vir com um livro. Então eles faziam exercícios de memória. Então tinha uns que sabiam Virgílio de cor, tinha outros que sabiam Platão de cor, e como Santo Antônio, né, que é mais que um santo casamenteiro, né? Santo Antônio, um frade franciscano, ele era chamado de Arca do Testamento. Por quê? Porque ele sabia a Bíblia de cor. Ele citava todos os versículos de cor. Por quê? Porque na Idade Média a gente não tem um celular que a gente faz uma pesquisa e sai o resultado que a gente quer, e muito menos livros com índice, como a gente tem hoje, que facilita a nossa leitura, e livros que, como esse aqui, é quase que uma edição de bolso. Não, os livros eram uns talagão desse tamanho, assim, com páginas enormes, e você lia quase que solenemente, né? Você abria um livro, você lia quase que ele solenemente. Então, se você queria estudar, você tinha que decorar esse conteúdo. Centros de educação. Os monges fizeram mais do que simplesmente preservar as capacidades de ler e escrever. Até mesmo um historiador sem qualquer simpatia pela educação monástica reconheceu. Esse historiador, acho que é John O'Connor, né? Abre aspas. Os monges estudavam os poemas dos poetas pagãos e os escritos dos historiadores e dos filósofos. Os mosteiros e as escolas monásticas tornaram-se não apenas centros florescentes
da vida religiosa, mas também do ensino. Fecha, fecha aspas. Esse aqui é Adolf von Harnack e citado em John O'Connor. Esse historiador, ele não tem nenhum apreço pela Igreja Católica, mas ele reconhece o valor da educação católica, que as escolas monásticas, as escolas que tem dentro dos mosteiros, são centros de florescentes também, não só da vida religiosa, mas também do ensino. Outro cronista não simpatizante, aqui a gente tem a citação de Alexander Clarence Freik, que é outro historiador que não gosta da igreja, que é crítico à igreja. Ele vai admitir, abre aspas, os monges não apenas fundaram escolas e foram professores, mas também lançaram as bases das futuras universidades. Eram os pensadores e filósofos da época, e moldaram o pensamento político e religioso. A eles se deveu tanto a coletiva como individualmente que o pensamento e a civilização do mundo antigo passassem para a Idade Média e para o período moderno. Fecha aspas. Então, mesmo os historiadores que são inimigos da igreja, que partem de historiografias hostis ao cristianismo, eles têm que pagar pedágio e eles têm que reconhecer que foram os monges que preservaram toda a cultura que eles amam. Então, se não fosse a Igreja Católica, os inimigos da Igreja Católica não teriam argumentos para atacar a Igreja Católica, certo? Porque a Igreja Católica foi que preservou os ensinos e, inclusive, foi a que criou as universidades. Universidades estas que hoje servem para atacar a Igreja. Então, a gente vai ver nos próximos vídeos como é que a Igreja cria e funda as universidades. Em maior e menor escala, ao longo dos séculos, os monges sempre foram professores. São João Crisóstomo conta-nos que, já em sua época, em 347 e 407, as famílias de Antioquia costumavam confiar a educação de seus filhos aos monges. São Bento instruiu os filhos dos nobres romanos. São Bonifácio criou uma escola em cada mosteiro que fundou na Alemanha. E na Inglaterra, Santo Agostinho de Cantuária e seus monges abriram escola onde quer que se fixassem. Atribuir-se a São Patrício o estímulo aos estudos na Irlanda, e ao fato dos mosteiros irlandeses se terem convertido em importantes centros de ensino, proporcionando instrução tanto aos monges como aos leigos. Era normal os monges complementarem a sua educação frequentando uma ou mais das escolas monásticas estabelecidas. Abbon de Fleury, sendo já mestre das disciplinas ensinadas em sua própria casa, foi estudar filosofia e astronomia em Paris e em Reims. E ouvimos histórias similares sobre o arcebispo Rábano de Magnúcia e São Wolfgang, São Wolfgang Geberto, Papa Silvestre II. Pessoal, então, aqui a gente pode perceber que os monges, eles também eram proliferadores da educação. Onde tinha um mosteiro, tinha uma escola. Essas escolas eram para a instrução das pessoas, inclusive dos nobres, e principalmente dos nobres, né? Os camponeses, eles poderiam estudar se eles fossem ser monges, né? Se eles fossem entrar para a vida do clero. Muitos camponeses se tornam monges, se tornam padres, bispos, até papas, né? Tem a história de um papa que ele era filho de sapateiro, né? De origem humilde. E todos esses têm acesso à educação. A educação, no geral, na Idade Média, está ligada à vida religiosa. Não generalizando, tá? Mas geralmente os sábios e os professores são o pessoal da vida religiosa, e as escolas monásticas, ou seja, as escolas que são ligadas aos mosteiros ou dentro dos mosteiros, os professores são os monges, né? Página 59. É verdade que a maior parte da educação ministrada aos que não iam professar os votos monásticos se deu em outros lugares, como as escolas das catedrais fundadas sob o império de Carlos Magno. Então, quem não fosse ser monge, tinha as escolas catedráticas, que eram administradas pelos bispos e estavam nas catedrais. E os que fossem professar os votos estudavam nos mosteiros, certo? Mas, voltando para a leitura, mesmo que a contribuição dos mosteiros tivesse sido apenas a de ensinar os seus monges a ler e escrever,
não teria sido um feito desprezível. Quando os gregos micênicos sofreram a catástrofe do século XII a.C., uma invasão dos dórios, segundo alguns historiadores, o resultado foram 3 séculos de completo analfabetismo, conhecidos como a Era Negra da Grécia. A escrita simplesmente desapareceu, no meio do caos e da desordem. Mas o empenho com que os monges fomentaram a escrita e a educação evitou que a terrível destruição que se abateu sobre os gregos micênicos viessem a repetir-se na Europa, após a queda do Império Romano. Dessa vez, graças aos monges, o cultivo do espírito para a leitura e para a escrita sobreviveu à catástrofe política e social. É muito bom esse paralelo que Thomas Woods coloca aqui, né? Ele vai lá no século XII a.C., os gregos micênicos, que eram tinha escrita, literaturas, estavam lá todos muito felizes, né, com a sua arte, e vem um povo bárbaro, os dórios, e destruíram, queimaram tudo. O resultado foi o quê? 3 séculos de analfabetismo total ali para os gregos. Até o período homérico, né, que retorna à cultura grega, vai ser 3 séculos de analfabetismo, de trevas ali em relação à educação. E o Ocidente vai passar pela mesma coisa, né? O Império Romano vai cair, os bárbaros vão queimar, eles não entendem o que é letras, então eles queimam livros, para eles não tem nenhum valor livros, né? Mas, diferente dos gregos, nós temos os mosteiros. Os gregos não tinham mosteiros, então não teve quem preservasse a cultura deles. Mas nós tivemos os monges. Então, mesmo com as invasões bárbaras, os mosteiros mantiveram a salvo a nossa cultura. Certos mosteiros ficaram também conhecidos pela sua proficiência em determinados ramos particulares do conhecimento, assim como, por exemplo, os monges de São Benigno, em Dijon, davam conferências sobre medicina. Os mosteiros de São Gal tinham uma escola de pintura e gravura, e certos mosteiros alemães davam palestras em grego, hebreu e árabe. Então, tinha mosteiros que eram especialistas em cada área, né? Então, um para linguagens, outro para pinturas, outro para o estudo de teologia, outro para o estudo de filosofia, certo? Então, os mosteiros, tinha até mosteiro que ensinava medicina. Tá bom que a medicina medieval é diferente da nossa medicina de hoje, mas os mosteiros também ensinavam medicina. Este apanhado da contribuição dos monges mal arranha a superfície de um tema imenso. Quando Comte de Montalembert escreveu nas décadas de 1860 e 1870 uma história dos monges ocidentais em 6 volumes, lamentou a sua incapacidade de oferecer algo mais que um esboço sumário das grandes figuras e grandes obras, remetidas continuamente com os seus leitores para as referências nas notas de pé de página. Olha só, pessoal, o cara, Comte de Montalembert, ele escreveu a história dos monges em 6 volumes, 6 livrão, e ele se lamenta e se desculpa com seus leitores. Desculpa, não deu para escrever tudo. O que esses monges na Idade Média fizeram, o que eu contei aqui para vocês, é o mínimo. É uma sombra. Fizeram muito mais. Fizeram muito mais. Mas o que nós temos que entender desse capítulo? Que os monges seguraram a barra por nós e preservaram a nossa cultura e nossa civilização. Que eles lá no céu, né, os monges medievais, tenham tido a sua recompensa por isso, né? O céu, a bem-aventurança eterna por ter mantido a cultura ocidental para nós. Como acabamos de ver, a contribuição monástica para a civilização ocidental foi imensa. Os monges ensinaram técnicas de metalurgia, introduziram novos plantios, copiaram textos antigos, preservaram a educação, foram pioneiros em tecnologia, inventaram o champanhe, mudaram a paisagem europeia, acudiram aos viajantes, resgataram extraviados e náufragos. Quem mais na história da civilização ocidental pode ostentar tal elenco de realizações? Vejamos agora como a igreja
que deu ao Ocidente, os seus monges também criou a universidade. A igreja deu aos monges, a igreja deu a nós os monges e também nos dará as universidades. Então, no próximo vídeo, vamos iniciar o nosso capítulo que vai falar sobre a criação das universidades e como as universidades foram importantes para a vida intelectual e o desenvolvimento da humanidade, e tudo isso tem a mão e a assinatura da Igreja Católica, porque a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Muito obrigado. Se você que ficou até aqui, não esqueça de deixar seu like, o seu joinha, né? Deixa aqui a sua inscrição, compartilhe para alguém que gosta de vida intelectual e, se você quiser, contribua com o Pix do canal para nos ajudar a manter a nossa obra. A chave Pix está aqui na nossa descrição do vídeo. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês.